Reportagem especial Band News FM. A conquista de medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro em esportes no qual o Brasil tem pouca tradição não serviu de estímulo para os investimentos nas categorias. É o que você acompanha no terceiro capítulo da série especial aqui da Band News FM sobre os Jogos 2016. Medalhas, bons rendimentos e superação. 3 fatores que, sem dúvida, deveriam modificar a realidade de um atleta ou mesmo de uma modalidade. Mas será que foi assim com Isaquias Queiroz? Ou mesmo com a esgrima e a ginástica? Ouro em Londres 2012 e prata na Rio 2016. O ginasta Arthur Zanetti, de 28 anos, é enfático ao falar dos Jogos do Rio. Top 3 num ranking divulgado pelo COB e com peso de 2 medalhas olímpicas no peito, Zanetti aponta diversas dificuldades e reforça o raciocínio de que perdemos uma grande oportunidade de transformação na base do esporte nacional. A gente pode pegar até o exemplo da Grã-Bretanha, fizeram um projeto de 10 anos. Depois que passou Londres, eles reforçaram mais ainda esse projeto e em 2016 eles conseguiram trazer mais medalhas do que em 2012, que foi na própria casa deles. Zanetti é, sem dúvida, uma das maiores esperanças brasileiras para Tóquio 2020, quando ele se aposenta. Caso suba mais uma vez no pódio, o ginasta pode entrar para a história e se tornar o primeiro a conquistar 3 medalhas seguidas em Olimpíadas nas argolas. Ele espera encerrar literalmente com chave de ouro. Vou encerrar minha carreira, se Deus quiser, em Tóquio e com uma medalha, né? Vou trabalhar muito duro para que essa medalha ela possa vir, né? Mais uma medalha para o Brasil. E é um resultado que é tanto pessoal quanto, né, uma medalhinha aí pro meu país. A canoagem, no entanto, tem um antes e um depois. Isaquias Queiroz. Com 24 anos, o canoísta levou à fama um esporte com pouca atenção do olhar do brasileiro. Foram 2 pratas e um bronze em 3 categorias diferentes. E os resultados continuam fortes. Além da prata conquistada em maio deste ano na segunda etapa da Copa do Mundo de canoagem de velocidade, em junho ele conseguiu o ouro no Sul-Americano. Não dá para esquecer o primeiro medalhista brasileiro no Rio, o atirador Felipe Vu. Em entrevistas recentes, o atleta tem reforçado que mesmo depois da medalha, poucas mudanças foram percebidas no esporte. Prata em 2016, o atleta do tiro esportivo pode garantir a classificação para Tóquio ainda este ano. É necessário o título do Campeonato das Américas, que será em novembro, ou mesmo ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Mundial de Tiro Esportivo no mês de setembro. Outro esporte que fez história conquistando a melhor marca foi a esgrima. Quem participou do time de 2016 foi Henrique Marques, de 21 anos. Mesmo sem subir ao pódio, a evolução criou uma expectativa por investimento na categoria, visando a formação de um time tão ou mais forte para Tóquio 2020. Quanto mais você consegue competir, mais você consegue evoluir. O Henrique é uma das esperanças para chegar ao Japão. Este ano, ele foi campeão por equipes nos Jogos Sul-Americanos na Bolívia, ganhou medalha de prata no Pan-Americano em Cuba e ficou em 3º lugar no torneio nacional em Belo Horizonte. Para ele, chegar às quartas de final nos Jogos do Rio mudou o patamar da esgrima brasileira. E como a Olimpíada aconteceu no Rio, a gente teve muita atenção, muita mídia. Isso realmente ajudou o esporte de uma maneira geral. Atrair mais gente, atrair investidores, todo tipo de coisa. No próximo capítulo, vamos pousar na terra do sol nascente para saber como estão as obras, quais são as novidades para os Jogos. E você, está preparado para assistir às partidas na madrugada? E como será que o time Brasil está se preparando? Do Rio de Janeiro, Pedro Antônio Guimarães, Band News FM em 20 minutos, tudo pode mudar. Reportagem Band News FM. No 4º capítulo da série especial da Band News FM sobre os 2 anos da Olimpíada no Rio, a gente vai pousar na Terra do Sol Nascente, saber um pouco mais sobre os Jogos de Tóquio, marcados para 2020. Novos esportes, inovação nas obras e peculiaridades da milenar cultura japonesa. Seja bem-vinda, Tóquio 2020.
Faltando 2 anos para a Terra do Sol Nascente receber o mundo, os japoneses estão revivendo algumas tradições. Você já ouviu falar no Omotenashi? O vice-cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Eiji Takeya, explica o que essa tradição tem a ver com a recepção de todos em Tóquio. Receber com coração, de sinceridade. O povo está esperando os visitantes, né, e atletas, todo mundo, com esse espírito de Omotenashi. Cerca de 11 mil atletas serão recebidos no dia 23 de julho de 2020. Eles ficarão em apartamentos de luxo, que após os Jogos se transformará em um condomínio residencial. O Comitê Olímpico Local divulgou um comunicado no último dia 28, reforçando que mesmo com os atrasos de 2 meses nas obras do Centro Aquático Olímpico, a realização dos eventos testes não serão afetadas. Em cartilha divulgada no site oficial do comitê, as autoridades japonesas listaram 10 razões para você acompanhar os Jogos no país. Entre elas estão culinária e medalhistas olímpicos inéditos. Isso porque 5 esportes irão estrear nos Jogos: karatê, skate, escalada, surf e beisebol softball. Uma das mais cobiçadas do mundo, a culinária japonesa, também é uma preocupação para o Comitê Olímpico Brasileiro. Pela primeira vez, o país vai montar uma cozinha para preparar a comida brasileira. O gerente-geral de operações internacionais do COB, Gustavo Larada, explica a logística. Para isso, a gente está trabalhando com um nutricionista e com um consultor, um chefe brasileiro que foi ao Japão para conversar com os fornecedores locais de alimentação, fazer treinamentos sobre como preparar e temperar a comida brasileira. Outro fator preocupante é a temperatura. Na semana passada, a cidade de Tóquio registrou a maior onda de calor da história, com termômetros batendo a casa dos 40 graus. O vice-cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Eiji Takeya, explica que o clima de Tóquio em julho é muito parecido com o verão brasileiro. O clima aqui no Brasil no verão e lá no Tóquio não tem muita diferença, não. Para o diretor do COB, Jorge Bichara, até agora a avaliação dos processos da adaptação são positivos. Essas são estratégias que entendemos que são muito válidas e vão permitir uma discussão interna muito importante sobre linhas de investimento nos próximos 2 anos, o que a gente precisa fazer para oferecer para os nossos atletas a melhor condição de adaptação para os Jogos de Tóquio. No último fim de semana, a seleção brasileira de handebol fez 2 amistosos em Otaku, distrito de Tóquio, uma das bases brasileiras no país. O time Brasil vai contar, segundo o COB, com cerca de 250 atletas, número próximo aos Jogos de Londres 2012, mas com 215 competidores a menos que nos Jogos Rio 2016. Me chamo Elaine Gomes, tenho 26 anos. Sou Fernando Ponte, atleta de maratona aquática. Meu nome é Samantha Soares, faço judô desde os meus 9 anos de idade. Eu sou Júlia Catarina, eu faço nado artístico e natação. Meu nome é Henrique Marques, sou um atleta de tênis masculino, uma das modalidades da esgrima. Eu tenho 21 anos. Esses são alguns dos atletas que estão chegando com tudo para Tóquio 2020 e que você vai conhecer no próximo e último capítulo da série. Do Rio de Janeiro, Pedro Antônio Guimarães, Band News FM, em 20 minutos. Tudo pode mudar. Reportagem especial Band News FM. O Brasil terá caras novas representando o nosso país na Olimpíada de Tóquio em 2020. Faltando 2 anos para os Jogos, os atletas estão focados nos treinamentos para conseguir a classificação e carimbar o passaporte para o Japão. É o que você acompanha no 5º e último capítulo sobre os 2 anos da Rio 2016. Você já parou para pensar o que um atleta deve fazer para chegar a uma Olimpíada? Seja nas piscinas, nos tatames ou mesmo nas quadras. Vamos conhecer um pouco da rotina de atletas que podem representar o time Brasil em 2020. A Júlia Catarino, por exemplo, concilia treinos, estudos e sonhos. Eu estudo de manhã, e aí eu treino de 2 às 6 o nado artístico,
E de 6 às 8, a natação. Ela tem 15 anos e é uma das apostas do nado sincronizado brasileiro para Tóquio. Atleta do Flamengo, a menina que sonha em fazer faculdade de cinema já foi campeã sul-americana, brasileira e carioca nas provas de solo e dueto. Os títulos renderam a ela uma pré-convocação para a seleção adulta da categoria. Eu quero muito, né, óbvio, continuar na seleção e continuando na seleção adulta ainda tenho talvez um pan-americano e um sul-americano no final do ano. Se eu tivesse a oportunidade de continuar na seleção adulta, vou ter muitas experiências boas que vão, com certeza, me ajudar bastante. Ainda nas águas, mas no mar. Com 25 anos, é a vez de conhecermos Fernando Pontes. Gaúcho, o atleta do Grêmio União, fez história ao conquistar em Budapeste o 5º lugar na prova de 5 quilômetros, igualando o feito de Alain do Carmo em 2013. Para chegar ao Mar de Tóquio, ele precisa segurar a ansiedade e focar na seletiva que está marcada para daqui a um ano. O treinamento segue bem intenso agora, porque ainda falta um ano ainda para a seletiva, onde vão ser definidos os nadadores da maratona aquática. E esse ano eu estou num ciclo de competição um pouco diferente, ainda me adaptando, que é o primeiro ano que eu começo já fazendo circuito mundial, que é a Copa do Mundo. O judô, mesmo com o esporte já consolidado no país, tem caras novas chegando na modalidade. Samantha Soares tem 25 anos e uma longa estrada no esporte. Foram 3 títulos internacionais somente em 2017. Segundo ela, o segundo semestre deste ano é fundamental na preparação para chegar na Olimpíada de 2020. Muitas coisas podem acontecer, então a gente tem muitas competições, não só esse ano, mas o ano que vem, de 2019 ainda, e um pouco de 2020 ainda a gente tem competição antes das Olimpíadas, o que vai estar contando pontos até o fim. Dos tatames para as quadras de handebol, a seleção feminina se renovou com o fim da Rio 2016. Atletas se aposentaram, o comandante mudou de língua e até patrocinadores deixaram a modalidade. Mas o sonho de vestir a camisa da seleção continua, pelo menos para a pivô cearense Elaine Gomes. Campeã mundial em 2013, a recém-contratada pelo Nantes da França reforça que o que passou deve servir de experiência. A geração Morten, a geração da nossa Alexandre Nascimento, da nossa Dani Piedade, da Dara, né, dessas atletas de nome mesmo, e do Morten, que foi uma peça principal, essencial para o handebol brasileiro, eu acredito que eles deixaram o melhor deles e acredito que aconteceu do jeito que aconteceu. A maior parte das definições dos atletas que vão disputar a Olimpíada de Tóquio será a partir do segundo semestre de 2019. Com sonorização de José Antônio Araújo e edição de Érico Oyama. Do Rio de Janeiro, Pedro Antônio Guimarães. Band News FM em 20 minutos. Tudo pode mudar.